Olá para você, hoje é terça-feira, dia 13 de maio e está começando o nosso Boletim Legislativo. Você é, claro, sempre o nosso convidado para ficar por dentro das principais notícias da Câmara e da nossa cidade. E olha só, nesta terça vamos reforçar o papel dos vereadores em fiscalizar e cobrar melhorias. Cobranças está no serviço de abastecimento de água na região leste. E como hoje é dia de sessão com votação de requerimentos e indicações, aproveitamos para fazer um balanço dos documentos apreciados pelos vereadores e principais pedidos dos parlamentares. Também vamos falar de emprego, viu? No momento em que o nosso país discute o fim da escala 6x1, o resultado de uma pesquisa nacional sobre o trabalho de 4 mostrou indicadores positivos, então fica com a gente para acompanhar todos esses destaques. E a gente abre o jornal de hoje reforçando um papel muito importante dos parlamentares, que é o de fiscalizar os serviços públicos. Moradores da região do Galo Branco e do distrito de Eugênio de Melo têm reclamado de problemas no abastecimento de água, uma reivindicação que chegou até a Câmara. O Legislativo tem cobrado e acompanhado o problema e também buscado soluções. Essa questão foi até mesmo de assunto de debates em plenário, viu? Essas imagens são de uma residência no bairro Galo Branco, na zona leste de São José. A casa do seu Luiz sofreu com um vazamento de esgoto, e essa não foi a primeira vez. O banheiro ficou alagado, os corredores inundados e tomados por baratas. Quando acionou a empresa responsável, o morador teve um susto. Recebeu o prazo de 10 dias para a resolução do problema. Até perdi a conta, né, das vezes que já aconteceu isso aqui, e remenda e nada resolve, né? O nosso sofrimento continua. Eu até já comentei que isso aqui só resolve se abrir tudo novamente e fazer uma nova rede. O vizinho do seu Luiz, o Antônio, também reclama da situação. No caso dele, as queixas são de obras mal acabadas na rua, deixadas pela concessionária de abastecimento de água. A gente vê a rua aqui cheia de buraco, trinca. O que significa isso para nós que mora aqui? É a água que está vazando em algum lugar aí. Segundo o vereador Rogério da Cazem, situações como essas, do seu Luiz e do Antônio, são recorrentes na região do Galo Branco e do distrito de Eugênio de Melo. O parlamentar tem recebido várias denúncias como falta de água e vazamento de esgoto. O tema chegou a ser apresentado no plenário da Câmara. Porque, infelizmente, não dá para a população pagar por um serviço tão caro de taxa de esgoto, o fornecimento de água e ter um serviço de péssima qualidade. Eu costumo dizer que quando a população não cumpre com a parte dela, que é o pagamento da conta de água, a Sabesp imediatamente interrompe o fornecimento. E a Sabesp também tem que cumprir. Se o cidadão está cumprindo com a parte dele, que é o pagamento do fornecimento de água, a taxa de esgoto, tem que ter um serviço digno. E os moradores que sofrem com a situação cobram medidas do poder público. Segundo o Sérgio, muitas vezes os reparos feitos pela empresa de abastecimento de água não resolvem de fato os problemas. Com o tempo, vazamentos na rede de esgoto voltam a acontecer. O tempo que eu moro aqui já foi feito umas 20 ou 30 vezes, mas não resolve o problema. O vereador Rogério da Cazem também tem cobrado os órgãos competentes. Muitas vezes a reivindicação se dá por meio de requerimentos, documentos enviados à prefeitura ou às autoridades, exigindo uma resposta ou ação para solucionar o problema. Quando a solução não chega, eu faço um requerimento, eu tenho essa prerrogativa, né? Faço um requerimento através do meu gabinete na Câmara Municipal. E quando o requerimento, né, o papel não resolve nada, eu peço para a minha equipe que está constantemente pelas ruas do bairro, que eles façam fotos, vídeos, né, mostrando a verdadeira realidade. Para os moradores, contar com a ajuda da Câmara Municipal é importante. Uma maneira de se sentirem ouvidos e representados. Se não é um vereador nesta hora, a gente fica com as mãos atadas, né? Para onde que eu ia? Porque a gente liga, dá até 10 dias, né? A casa inundada de esgoto. Então, nessas horas,
Graças a Deus ele nos ajudou bastante. É muito importante para a gente saber que tem uma pessoa, né, que corre atrás por nós aqui do bairro. E nós vamos tomar a providência, nós vamos fiscalizar e cobrar do poder público e do órgão competente que as melhorias sejam apresentadas à população. Bom, e nossa equipe procurou a Sabesp para questionar sobre as reclamações dos moradores e dos problemas apontados pela Câmara. Em nota, a concessionária informou que realizou uma vistoria no bairro Galo Branco para apurar problemas de abastecimento, mas o serviço não apresentava falhas. Mas caso essa questão volte a acontecer, a Câmara de São José está de portas abertas para acolher as demandas da população, viu? Bom, e nós vimos aí na matéria que parte da cobrança da Câmara para tentar resolver o problema da população do bairro Galo Branco e também do distrito de Eugênio de Mello partiu de requerimentos. E não só requerimentos, como indicações também, que são pedidos e sugestões de melhorias para a cidade. Só nesse início de ano, os vereadores apreciaram mais de 4.000 documentos, entre requerimentos e indicações com cobranças diversas. E na reportagem a seguir, a gente vai mostrar um pouco mais deste trabalho. Um dos principais papéis de um vereador é ficar atento às necessidades da população e, com isso, sugerir melhorias, reformas e revitalizações de espaços públicos. Essas sugestões costumam vir em forma de requerimentos ou indicações. O vereador Lino Bispo conhece bem esse trabalho. Só neste ano, o parlamentar apresentou mais de 200 requerimentos e indicações. A população, ela tem aí a sua necessidade. Ela conhece ali o seu entorno, o seu bairro, e ela então sugere para a gente, né, algumas medidas que possam trazer um benefício maior para eles, tá certo? Então, esse é um fato importante que a comunidade participa da vida da legislativa e também executiva, porque ela sugere, a gente manda à prefeitura, acaba acontecendo. O requerimento tem o objetivo de exigir informações ou adoção de alguma medida por parte de uma autoridade pública. O documento tem peso de uma cobrança e o órgão endereçado precisa apresentar uma resposta. Mas para isso, o requerimento precisa ser apreciado em sessão e aprovado pela maioria dos vereadores. Até a 20ª sessão legislativa do ano, 369 requerimentos já tinham sido aprovados. As ações que o Executivo toma, elas devem ser transparentes. E para isso ser transparente, o vereador ele tem a obrigação de fiscalizar, né, como obrigação direta do Legislativo, e uma forma dessa fiscalização é o requerimento. É uma ferramenta onde o vereador ele pode solicitar ao Executivo informações, dados relativos a determinados temas, e o Executivo ele tem a obrigação de dar essa resposta. Já a indicação é um documento legislativo que sugere a necessidade da tomada de providência sobre algum tema específico. Por ser apenas uma sugestão, fica a cargo do poder público decidir se executa ou não o serviço indicado. Na maior parte, as indicações pedem ações de manutenção pública, como uma poda de árvore, revitalização de uma praça e limpeza urbana. Cerca de 4.000 indicações já foram lidas em plenário na atual legislatura. Ou seja, não é uma lei, porque não tem força de lei, não é um requerimento, porque ele não exige uma resposta obrigatória do Executivo, ele é apenas uma indicação para que algo seja feito. Os requerimentos e indicações são frutos do trabalho de fiscalização dos parlamentares. Documentos importantes que auxiliam o Legislativo num trabalho conjunto com a Prefeitura na busca de melhorias para a cidade. Por exemplo, o bairro Morumbi ganhou uma nova praça este ano, o Espaço Verão. Ainda em 2023, o vereador Rafael Pascucci propôs a ideia da revitalização do espaço por meio de uma indicação. Há mais de 20, 30 anos eu escuto a comunidade querendo que aqui fosse urbanizado. Então tinha várias ideias, a gente conversou muito com a Prefeitura, com a Secretaria de Urbanismo e veio essa ideia. Aqui é pertinho da estação da Linha Verde e aqui uma praça temática com a estação, a praça temática Verão. Então veio essa ideia de trazer a piscina vertical, banco de areias, espreguiçadeiras, um papel importante do vereador que consegue transformar a vida da comunidade nas mais diversas searas, né? Outro pedido da população que foi atendido foi essa área verde do Parque Senhorinha, que ganhou uma pista de caminhada. A sugestão foi apresentada em uma indicação do vereador Lino Bispo.
Eu sugeri, então, que pudesse ser feita uma pista de caminhada para que as pessoas possam passar com mais frequência ali e cuidar melhor dos espaços. E, de fato, mudou, né, todo o paisagismo daquele local. Foi realmente muito positivo, foi um pedido da comunidade que a gente transformou em requerimento e a ação aconteceu e hoje a comunidade está usufruindo daquela pista. Mas as indicações e requerimentos também podem cobrar providências para problemas como falta de energia, corte no abastecimento de água e falta de manutenção nas ruas e espaços públicos, questões que passam pelo trabalho dos vereadores. E para que essas necessidades sejam apontadas, é importante que a população participe e leve as demandas aos parlamentares. Então hoje a gente tem uma comunicação muito forte no digital, mas no presencial também. A gente está à disposição lá na Câmara, aqui no Escritório Regional do Jardim Morumbi, nas ruas, que a gente está sempre pelas ruas, e também no nosso WhatsApp, no nosso telefone, ou pelo site da Câmara Municipal também. É uma bela de uma ferramenta para a pessoa acessar e falar com qualquer um dos 21 vereadores que estão nesse mandato até 2028. Lembrando que hoje na sessão os vereadores vão apreciar mais novos requerimentos e indicações para a cidade. Este trabalho você pode acompanhar ao vivo a partir das 4 horas da tarde aqui na TV Câmara e os destaques a gente te apresenta no boletim de amanhã. E agora a gente faz uma pausa no tema do Legislativo, mas para chamar o nosso quadro de toda terça-feira, pautado no bem-estar, é a nossa Pílula de Saúde, com dicas de profissionais da área. Vamos ver qual é o tema de hoje? Olá, eu sou a doutora Lola Godinho, sou coloproctologista e trago hoje um assunto muito sério, que precisa ser valorizado. O câncer coloretal, se a gente for excluir câncer de pele no melanoma, que é o mais comum, é a segunda causa de câncer na população feminina e masculina. Então, nas mulheres, em primeiro lugar, mama, segundo lugar, intestino. Os homens vão ter a próstata como órgão principal de câncer, mas o segundo lugar também é o câncer coloretal, o câncer que acomete o intestino grosso e o reto. É importante salientar que o câncer coloretal tem um exame de prevenção, a colonoscopia, um exame indolor que a gente consegue fazer sem problema nenhum. Esse paciente consegue identificar se ele tem pólipos ou não, que são lesões benignas, como se fossem umas verruguinhas dentro do intestino. Não darão sintomas. O câncer coloretal já vai ter sintomas quando ele já for um câncer coloretal. A colonoscopia consegue diagnosticar esses pólipos, remover esses pólipos e, de fato, prevenir que eles possam degenerar para uma neoplasia maligna do intestino. Então, se você tem 45 anos ou mais, mesmo que seja sintomático, é importante procurar um médico que converse sobre seus riscos e solicite a colonoscopia. Pacientes que têm parentes de primeiro grau, muito importante também, às vezes a idade é um pouco mais precoce, dependendo da idade que o parente teve o diagnóstico, tá? Então, sinais de alerta: perda de peso, anemia, sangue vivo nas fezes. Aí a gente tem que procurar mesmo, porque aí é uma chance maior de fazer o diagnóstico. Mas independente de ter esses sintomas, se você já fez os 45 anos de idade, é super indicado que você procure para fazer a colonoscopia. E da saúde a gente vai para o emprego. O Parte de São José dos Campos está com várias vagas abertas em diversas áreas. Então, se você está em busca de uma oportunidade, a gente te mostra agora, está na nossa agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de obras, aplicador de asfalto, impermeabilizante, assistente de engenharia, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar administrativo estágio, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, auxiliar de marceneiro, carpinteiro de obras, consultor de viagem, copeiro, corretor de imóveis, cozinheiro geral, eletricista, eletricista bobinador, eletromecânico de manutenção de elevadores, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, fiscal de caixa, gerente de loja e supermercado, instalador, reparador de linhas telefônicas, jardineiro, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de bombas, motorista de caminhão guincho pesado com Munk, operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias, operador de teleatendimento ativo, telemarketing,
operador de telemarketing, operador de telemarketing receptivo, pedreiro, porteiro, representante comercial autônomo, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de analista de marketing, assistente administrativo e auxiliar de expedição. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E ainda vamos seguir no tema das oportunidades, porque a Prefeitura de São José dos Campos publicou um edital para o concurso público em diversas áreas, viu? São ao todo 16 vagas para 12 cargos e os salários podem chegar a quase R$5 mil. Para explicar melhor para a gente sobre o concurso e também como se inscrever, eu chamo agora o repórter João Delfino, não é isso, João? Boa tarde para você. Oi, Guerra, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Boletim Legislativo. Vamos falar então sobre esse concurso público que a Prefeitura de São José dos Campos está oferecendo. Serão 12 cargos, 16 vagas, mas para a gente conversar sobre isso, eu estou aqui com José Nabuco Sobrinho, que é secretário de Gestão e Finanças da Prefeitura. Nabuco, secretário, boa tarde para o senhor. O que é esse concurso, né? Que áreas serão contempladas? Boa tarde. A gente tem esse concurso, sempre a gente faz, para deixar pelo menos garantido que quando for necessitado algum profissional na Prefeitura, a gente tenha condições de contratar. No momento, como você disse, nós estamos aí fazendo para 16 cargos, né, e que vão inicialmente 12 vagas, mas sempre a gente acaba completando mais vagas ainda. E aí, nessas vagas, né, elas serão contempladas a níveis de que escolaridade? A gente tem o nível médio, né, tem nível técnico e nível superior. E quais são essas vagas, esses cargos, né? O senhor tem até anotado aí? Tem anotado aqui, vamos dar uma olhadinha. Olha só, tem assistente de gestão municipal no nível médio, já no nível técnico tem técnico de enfermagem, técnico em saúde bucal. No nível superior, analista de gestão municipal, onde está administração, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências econômicas e serviço social. E também no nível superior, analista em saúde, enfermagem, fonoaudiologia, terapia ocupacional e farmácia. E aí, as pessoas que querem fazer a prova, né? A prova já está até marcada, né, no dia 31 de agosto, mas até quando as pessoas podem se inscrever e como é feita essa inscrição? Isso, a prova é 31 de agosto, mas as inscrições até o dia 12 de junho. Então, fiquem atentos que aí encerra as inscrições. Para se inscrever, entra no site da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, para poder fazer a inscrição. Tem uma taxa de inscrição, que é uma taxa para o nível médio, e uma taxa diferenciada para o nível superior. Nível de salários, né? A gente pode ter salários chegando até quanto? Até praticamente R$5 mil. Então, dependendo do cargo escolhido. Perfeito. Obrigado, secretário. Agradeço as informações. Então, atenção, quem quiser se inscrever até o dia 12 de junho, nessas mais variadas vagas para esses cargos que atendem, então, nível médio, nível técnico e também nível superior. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, viu, João, pelas informações. Pessoal, como o João falou, para quem se interessou, as inscrições podem ser feitas até às 4 horas da tarde do dia 12 de junho, viu? Uma boa sorte a todos. E ainda no tema do emprego, um assunto que tem levantado debates no país é o fim da escala 6x1. Paralelamente a esse tema, nosso país tem realizado um estudo para avaliar um outro tipo de escala, a de 4 dias de trabalho por semana. E olha, os resultados são promissores, viu? Em um ano foi possível acompanhar várias melhorias no ambiente de trabalho. As empresas relataram aumento no engajamento e até mesmo alta no faturamento. E será que tem empresa aqui em São José interessada nesse modelo? Numa rotina de trabalho cada vez mais marcada por cobranças, algumas empresas brasileiras estão apostando em novos caminhos para cuidar do bem-estar dos colaboradores. Em São José dos Campos, essa escola de negócios coloca o clima organizacional no centro da operação. É para que, de fato, possa existir uma cultura de resultado, uma cultura com foco numa entrega extraordinária, uma cultura onde os colaboradores eles se sentem felizes e bem em estar aqui. Afinal de contas, nós passamos muito mais tempo no trabalho do que na própria casa. Aqui o expediente começa de um jeito diferente. Em vez da correria, o foco está no equilíbrio. A ritualística é um momento de alinhar as ideias, ler uma reflexão e preparar o time para os desafios que vêm pela frente.
as dinâmicas que nós fazemos todos os dias, é para que o colaborador ele possa desconectar dos desafios pessoais e que ele possa realmente se tornar uma pessoa melhor. Então, é uma leitura de Minuto de Sabedoria, de um livro, uma citação, e trazendo reflexão e linkando com a missão, visão e valores da empresa. A gente tem um momento ali de oração, a gente compartilha também um insight que alguém pode estar trazendo, algum minuto de sabedoria, e a gente tem o que a gente chama de estado de ativação de recursos, que seja um high five, algo que vai realmente colocar a nossa energia para cima para que a gente tenha um dia extraordinário. Esse tipo de iniciativa não é isolada. Um movimento mais amplo vem ganhando força no Brasil, o da redução da jornada de trabalho. Um experimento com 19 empresas brasileiras mostrou que trabalhar apenas 4 dias por semana pode aumentar o engajamento dos funcionários em até 60%. Em um ano de testes, a colaboração cresceu mais de 85% e mais da metade das empresas relatou melhora na produtividade, na execução de projetos e no cumprimento de prazos. Esse advogado explica que o formato 4x3 já é aplicado em algumas empresas por meio de acordos internos, mas para que o formato seja adotado em larga escala e com segurança jurídica, ainda seria necessária uma regulamentação formal. Na CLT não existe um formato de horas a serem trabalhadas, existe um formato de limite de horas a serem trabalhadas, que são 44 horas por semana. Então, dentro desse formato de 44 horas por semana, é possível fazer esses ajustes, tanto na legislação, quanto é possível fazer também em âmbito privado. Ainda segundo o advogado, no modelo de jornada de 4 dias de trabalho, a carga horária semanal não seria alterada, e sim a diária. A carga horária atualmente no Brasil é de 44 horas semanais. Isso está no artigo 58 da CLT, e a jornada 4x3 ela vai entrar dentro desse formato. Então, não vai ter uma diminuição da carga horária, vai ser redistribuído esses 44 horas dentro dos 4 dias que a pessoa vai elaborar. Então, pode chegar a cargas de jornada de 11 horas, 10 horas por dia, acrescidas de 1 hora de descanso para a refeição. O modelo gera divergências entre diferentes setores da economia. No comércio, por exemplo, a adoção da jornada reduzida é vista com mais cautela, já que a rotina de atendimento exige equipes disponíveis durante a maior parte da semana. Cada empresa vai olhar para o seu cenário, para a sua forma de atuação e entender de que forma isso será melhor aplicada. O interessante é a gente sempre pensar que não adianta a gente reduzir, a carga horária, mas o profissional ter o mesmo tanto de trabalho e ele, com benefício, acaba se estressando mais, tendo mais dificuldade de exercer toda aquela função em menos tempo do que se ele tivesse as horas normais de trabalho. Já a preocupação com a saúde mental é uma tendência unânime nos ambientes corporativos. E daí não é só a redução, como você disse, da escala de trabalho, mas é você às vezes incluir um day off, uma sexta-feira onde o profissional pode sair 1 hora mais cedo, ou um benefício de você ter ali uma sala de lazer para que ele possa, durante o dia, ter ali um alívio da pressão. Propor também umas rodas de conversa, onde ele tem um ambiente onde ele possa falar sobre essa vulnerabilidade. Seja com a adoção de novos modelos de jornada ou com iniciativas voltadas ao bem-estar, o fato é que os ambientes de trabalho estão em transformação e quem vive essa mudança já sente os reflexos no dia a dia. Em questão de leitura corporal, a gente chega, como eu falei, pontualmente às 8h12 que a gente faz essa reunião. Então, ao final, no início, todo mundo ali com aquela cara meio de tô acordando, mas no final todo mundo ali sai rindo, sai alegre para cima, realmente com bastante energia para fazer um dia bem produtivo. E é sempre bom, relatar boas notícias no ramo do emprego, mas ainda são muitos os desafios para os empregadores e também para os funcionários. Um dado recente na nossa região chamou a atenção. O número de denúncias trabalhistas no Vale do Paraíba cresceu quase 6% em um ano. Para explicar para a gente o que pode ter motivado essa alta, eu chamo agora a repórter Júlia Lopes, que está aqui com a gente. Júlia, boa tarde, viu?
Dados do Ministério Público do Trabalho mostram que o número de denúncias trabalhistas aumentaram em 2024. Foram 1.580 em 2023, contra 1.672 no ano passado. Sobre o assunto, conversamos agora com o advogado trabalhista Daniel Laurentino. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Tudo bem? Qual que foi o motivo, né, desse aumento no número de denúncias trabalhistas nesse último ano? O que mais tem motivado esses trabalhadores a realizarem essas denúncias é a questão aí da facilidade, né, do acesso à internet. Hoje é tudo feito de forma online, ele não precisa nem estar se identificando. E essa questão aí dessa facilidade de uma simples pesquisa na internet, ele já é direcionado para esse site para realizar essa denúncia. Perfeito. E quais que são os principais motivos, né, que levam os trabalhadores a fazerem as denúncias? Hoje, os principais motivos são a questão da jornada excessiva de trabalho, aqueles trabalhadores que as empresas não seguem a jornada constitucional ou que está estabelecido na CLT também, ultrapassando essa jornada, deixando esse trabalhador extremamente exausto. Então, essa é a motivação também. A questão do atraso salarial, né? O trabalhador espera aquele salário no 5º dia útil, não chega. E a questão do assédio moral, onde aquele trabalhador sofre algum tipo de perseguição no ambiente de trabalho, né? E por aí vai, né? Uhum. E como que os trabalhadores eles podem, então, denunciar caso eles passem por alguma dessas situações que o senhor citou? As empresas, elas estão representadas por um sindicato, né? Esses trabalhadores, eles têm essa representação sindical, onde eles podem fazer essa denúncia através do sindicato, tanto através também do site do Ministério do Trabalho, onde nessa questão ele pode fazer essa denúncia de forma anônima, ou ele pode até mesmo se identificar, porém ele só descreve os fatos que ocorreram e seleciona ali o estado de onde ele está fazendo essa denúncia e já consegue enviar essa denúncia para o Ministério do Trabalho. Perfeito. E há algum prazo, né, para entrar com uma ação contra uma empresa ou o chefe, por exemplo? Para entrar com uma ação trabalhista, existe o prazo prescricional de 2 anos. Então, quando esse contrato se encerra, esse trabalhador tem até 2 anos para acionar a Justiça do Trabalho. Caso contrário, prescreveu o seu direito. Na questão da denúncia, não existe um prazo estabelecido, ela pode ser feita a qualquer momento. E a denúncia, mesmo o trabalhador ainda estando trabalhando na empresa, por exemplo, tem a denúncia anônima que o senhor citou, ele pode fazer essa denúncia, né, quando ele se sentir confortável, certo? Sim, correto. Após, se ele ainda permanece na empresa, se esse contrato permanece ativo, é certo que, se ele se identificar, pode ser perseguido, pode acontecer algum tipo de retaliação, né? Então, ele pode fazer de forma anônima, não precisa colocar seu nome, apenas os dados da empresa. Perfeito. Para a gente finalizar, né, como que a lei, né, ela protege os trabalhadores nesses casos que o senhor citou, como eles podem buscar ajuda da justiça, né? Sim, o trabalhador ele tem toda uma proteção legislativa, né? Existe proteção para o trabalhador tanto na Constituição, que é a nossa lei maior, quanto na CLT, quanto nas portarias do Ministério do Trabalho e Emprego, né? E esse trabalhador tem todo esse arcabouço jurídico para se proteger. Caso sofra algum tipo de ameaça, de constrangimento, ele tem que procurar um advogado especializado para estar revendo os seus direitos, né? Muito obrigada, Daniel. É isso. Então, caso algum trabalhador se sinta lesado, como o doutor falou, é muito importante que denuncie. E, para isso, tem o site do Ministério Público do Trabalho, em que o trabalhador pode fazer a denúncia tanto de forma anônima, como se identificar também. Volto com você no estúdio. Obrigado, viu, Júlia, pelas informações. Então, se você se sentir lesado no trabalho por alguma ocasião, como a Júlia falou, as denúncias são feitas no site oficial do Ministério Público do Trabalho, por esse link que está aparecendo aqui na tela. E vamos agora ver como fica a previsão do tempo para a tarde desta terça-feira e também amanhã? A tarde desta terça-feira se mantém ensolarada e não deve chover. A máxima é de 23 graus e a mínima de 15 graus. Amanhã, quarta-feira, o dia também será de sol com a presença de nuvens e sem chance de chuva. A máxima será de 23 graus e a mínima de 14 graus. E pessoal, é isso, a gente fica por aqui com o boletim desta terça-feira. Logo mais tem sessão aqui na Câmara, viu? Com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Então, para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo, é só acessar também as nossas redes sociais pelo @TV Câmara SJC. Até amanhã, viu? Um abraço!